noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um treino para o concurso Mauá e São José dos Campos, ok? Essas questões aderem tanto um quanto ao outro, parte de tanto de autores quanto de legislação, mas aqui eu peço para vocês focarem nos conteúdos que estão na bibliografia. Então, tem sobre gestão democrática na bibliografia, tem sobre educação inclusiva, enfim, vamos lá. Questão 51. Aqui dá para pintar, dá? Ok. Questão 51. A gestão democrática na escola implica. Então, aqui a pergunta sobre gestão democrática. Lembrando, gestão democrática na escola, gente. O gestor, o diretor, não toma decisões sozinho, tá? Ele precisa da equipe. Dois grandes exemplos de uma gestão democrática é o PPP, Projeto Político Pedagógico, e também o Conselho Escolar. São dois grandes exemplos de uma gestão democrática, participação de todos, tá? Então, gestão democrática na escola implica o quê? No dia da prova, leiam cada alternativa e vai eliminando, ou por palavras-chave negativas, ou pelo contexto, enfim, elimina. E as palavras que nós falamos cheirosas, perfumadas, que são as positivas, é a alternativa correta da prova. Vamos lá? A. Centralização das decisões na figura do diretor. Já está errado, porque uma gestão democrática e participativa, as decisões não são tomadas pelo diretor. Então, essa daqui já estaria eliminada, tá? Eliminada. Professor, o que eu elimino? Ela inteira está eliminada. Não é só uma palavra, a frase inteira está errada. Está errada. B. Participação da comunidade escolar nos processos decisórios. Pode ser que a B seja correta. C. Obediência irrestrita às ordens superiores. Totalmente errado por completa. D. Exclusão dos pais nas decisões. Exclusão dos pais nas decisões pedagógicas. Tá? E realmente a alternativa correta não tem nem comparação, né, gente? Olha a diferença. E a palavra-chave aí, participação nas decisões. Ok? Alternativa correta, letra B, de bola, com certeza. Questão 52. A educação inclusiva propõe a padronização dos métodos de ensino. O que tem de errado na letra A, gente? A palavra padronização. Opa! A palavra aí, só a professora Fernanda faz essa bagunça de cores, né? Padronização. Palavra negativa. B. Exclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares. Pelo amor de Deus, exclusão de nenhuma forma, nem com alunos com deficiência, nem sem, tá? C. Reconhecimento e valorização das diferenças. Olha só, todos os conteúdos falam sobre diferenças, até autores que falam sobre isso, tá? Uma educação inclusiva, ela reconhece e valoriza as diferenças. Essa é a alternativa correta. E a D, meritocracia como critério de permanência. Não é meritocracia, é democracia, ok? Então, aí nós temos a alternativa correta, letra C, com certeza. Olha a diferença das palavras... Opa! Olha a diferença das palavras-chave positivas, gente. Tem nem comparação. Não tem nem o que discutir aí. Ok? Letra C. Questão 53, de lei. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, estabelece que: letra A, o ensino fundamental é obrigatório, realmente é obrigatório, apenas até os 12 anos? Errado. Ensino fundamental vai até os 14 anos.
Dos 6 aos 14 é o ensino fundamental. Então, a A já estaria eliminada. B. A educação deve promover a cidadania e o trabalho? Correto. C. O currículo deve ser definido por empresas privadas? Não. Nós estamos falando aí, o currículo é definido pelas próprias escolas, não, né? O currículo é enviado às escolas, tá? E não é uma empresa pública que monta o currículo, tá? Secretaria de Educação, se for BNCC, não é currículo, mas são orientações ao MEC, enfim. C também está descartada. D. O acesso ao ensino médio é condicionado à renda familiar? Também não. Olha lá. A alternativa correta dessa questão, letra B de bola. Promover a cidadania e o trabalho. B de bola. 54. BNCC. A BNCC tem como função, ó, saiu desconfigurado, mas tudo bem. Letra A, regulamentar os salários dos professores. Essa é a função da BNCC? Não. Então já estaria eliminada a letra A. Vou só colocar assim, tá? Letra A eliminada. A BNCC não veio para regulamentar, não é função dela regulamentar salário de ninguém. B. Ela veio para substituir o projeto pedagógico das escolas? Também não. A função dela não é substituir nada. C. Definir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Sim. D. Eliminar os conteúdos de ciências humanas? Não. A alternativa correta, letra C. Já tem aí as próprias palavras utilizadas na BNCC. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Então, a função da BNCC é essa, ok? Então, aqui deixa eu até pintar aí, que eu não pintei, só para deixar igual. Ó, não é sobre salários, tá? B tá eliminada, C tá eliminada. Vamos lá. Continuando, 55. O trabalho coletivo docente contribui para. O trabalho coletivo docente contribui para. A. Isolamento das práticas pedagógicas. Nós temos a palavra isolamento como negativa. Letra B. A uniformização do ensino. O ensino não é uniforme, não é único. C. A construção de propostas pedagógicas integradas? Provavelmente. D. A competitividade entre professores? Não. Alternativa correta, letra C. Propostas pedagógicas integradas. Uma se integra à outra, tá? Por exemplo, projeto. Projeto, você monta o projeto, todas as disciplinas podem participar do projeto, dentro da sua área, tá? Letra C. 56. Desculpem aí a voz rouca, tá? Porque eu peguei uma gripe danada. Não sei como de ontem para hoje amanheci. Ontem já estava um pouquinho ruim, mas hoje amanheci pior. 56. A pedagogia do diálogo considera essencial. Diálogo, hein, gente? O que é essencial? A passividade dos alunos. B. A disciplina rígida como método central. C. A escuta e interação entre sujeitos do processo educativo. Ou D. A hierarquização autoritária do conhecimento. Se nós estamos falando do diálogo, é claro que a alternativa correta é letra C. Diálogo, escuta. Escutar os alunos, ok? Palavras negativas para eliminar. Passividade, porque nós queremos alunos ativos e não passivos. Rígida. Hierarquização autoritária. Deve ter autoridade e não autoritarismo, ok? A alternativa correta, letra C. 57.
A função social da avaliação. Opa, sobre avaliação. Vamos lá. Sobre avaliação. Letra A. Ranquear escolas conforme notas. B. Controlar o comportamento dos estudantes. C. Identificar dificuldades e promover a aprendizagem. D. Reforçar o desempenho dos melhores alunos. Vamos lá? Alternativa correta, letra C. A avaliação, a função dela é identificar as dificuldades e promover a aprendizagem. Exatamente isso, uma avaliação, tá? A avaliação não é prova, lembre-se disso, é um conjunto processual, formativo, diagnóstico, enfim, tá? Tudo que tiver classificatório, seletivo, promoção por provas e notas está errado. Então, a letra A, ranquear, só ver notas, controlar comportamento, reforçar, melhores alunos. Não podemos fazer esse melhores alunos, ok? A alternativa correta, letra C. Isso, letra C. Vamos a 58. O papel do educador é... Vamos lá. O papel do educador é... A. Instruir com neutralidade e distanciamento. B. Reproduzir fielmente os livros didáticos. C. Ser agente de transformação social. D. Manter-se alheio às questões políticas. Com certeza, alternativa correta, letra C. Professora, se for para eliminar, eu elimino inteira A, inteira B, inteira D, tá? Neutralidade, distanciamento, reproduzir, não é para focar só em livros didáticos, se manter questões políticas, enfim. Olha a diferença da alternativa correta para as demais, ok? Sempre comparem. Palavras positivas são as mais cheirosas. 59. A concepção de cidadania. Oh, meu Deus. Cidadania inclui A. Apenas o exercício do voto, isso é uma cidadania. B. A obediência passiva às leis. C. A participação ativa, crítica e transformadora dos sujeitos. D. A reprodução de normas disciplinares. Com certeza, cidadania significa a letra C, tá? Aqui, vou eliminando. A. Apenas o exercício do voto. A obediência passiva. Reprodução de normas. Certo? Negativo. Ok? Questão 60. Nossa, a maioria C aí. Vamos lá. Questão 60. Uma estudante do curso de pedagogia observa durante o estágio uma criança utilizando um cabo de vassoura para puxar seu brinquedo que rolou para debaixo do armário, e reflete sobre os diferentes aspectos do desenvolvimento, destacando o que corresponde àquela situação, a fim de registrá-la no relatório sobre a criança. Embora vários aspectos do desenvolvimento estejam presentes na situação descrita, qual é a predominante? Embora muitos, o que a aluna fez reflete várias situações, né? Ela utilizou o cabo, ela tentou puxar o brinquedo, rolou para baixo, né? Então, essa atitude da aluna fez uma observação, né, da estudante do curso de pedagogia. De todas, qual é a mais predominante aí? Letra A, social. Letra B, cultural. Letra C, intelectual. Ou letra D, físico-motor? Qual delas se encaixa melhor nesse desenvolvimento?
Ela utilizou um cabo de vassoura para puxar o brinquedo, rolou para debaixo do armário. Então, que tipo de desenvolvimento essa aluna exerceu? Todos são importantes. Aí não é por palavra-chave negativa ou positiva. Aí é pelo contexto, pela situação descrita aqui em cima, tá? Ó. Que tipo de desenvolvimento? Foi o social que ela usou? Foi o cultural que ela usou? Foi o intelectual que ela usou? Também poderia ser o intelectual, né? Porque ela pensou, como que eu vou puxar o brinquedo dali? Ela chegou a pensar, mas qual foi o que ela utilizou? Ela puxou, rolou para baixo, ela foi, tirou. E aqui já tá falando do cabo de vassoura, né? Ela utilizou o físico motor, apesar dela também ter utilizado o intelectual. Mas se é para escolher o predominante foi o físico motor, tá? Mas o intelectual também foi usado, né? Mas o primeiro seria o físico motor, tá? Então, letra D de dado aí. Eu até colocaria como recurso nessa questão, tá? Eu até colocaria. Por que, professora, você colocaria? Porque assim, embora ela tenha usado o cabo de vassoura para pegar, ela teve que pensar no que fazer primeiro. Ela usou o quê? A inteligência, o pensamento primeiro. Bom, olhou o brinquedo, o que eu posso usar para tirar o brinquedo dali? Apesar dela ter usado o físico motor, antes disso, de qualquer forma, ela usou a inteligência, mas eu até pesquisei e pensei que eles tivessem entrado com recurso nessa questão. Mas não, tá? Eu entraria, tá bom? Então, 60D de dado. Questão 61. O autor descreve o fracasso escolar, sobre o fracasso escolar no sistema educacional. Ou seja, o que o autor fala sobre o fracasso escolar na escola? Motivo. O que ele define? Letra A. Como um problema grave no sistema educacional devido à falta de preparo da organização escolar, metodológica e didática. B. Como um problema insignificante que não afeta o sistema educacional. C. Como um problema que não tem relação com a organização da escola. D. Como um problema causado exclusivamente pela falta de interesse dos alunos. Aí tem várias coisas incorretas, né, gente? Olha lá. Várias coisas que eu posso eliminar. Ó. Exclusivamente é culpa do aluno? Não. Não tem relação com a organização? Não. É um problema insignificante que não afeta nada? Não. A alternativa correta, o autor diz que é um problema grave que vai envolver o quê? A organização da escola, a metodologia utilizada, a didática, tudo, tá? Então é um conjunto de coisas, não é culpa de uma coisa só, tá? É um conjunto. Letra A, alternativa correta. Desculpa. 62. Leia a citação. Formar leitores autônomos também significa formar leitores capazes de aprender a partir dos textos. Lembre-se, gente, não é simplesmente aprender a ler e a escrever. Vai além disso. Formar leitores, o aluno, gente, ele precisa, depois que for alfabetizado, já está lá na frente, ele precisa fazer a leitura, interpretar o texto, contextualizar o texto, né? Produzir outros textos, reescrever o texto com suas próprias palavras, enfim, é uma gama de coisas que ele pode fazer, tá? Então, formar leitores autônomos também significa formar leitores capazes de aprender a partir dos textos. Para isso, quem lê deve ser capaz de interrogar-se sobre sua própria compreensão, é o que eu acabei de falar. Estabelecer relações entre o que lê
e o que faz parte do seu acervo pessoal. Questionar seu conhecimento e modificá-lo. Estabelecer generalizações que permitam transferir o que foi aprendido para outros contextos disciplinares. Está no texto da Isabel Solé, tá? Independente do autor. Foquem no texto, no contexto. É correto dizer que para formar bons leitores, capazes de compreender o que leem, é preciso. O que é preciso para formar bons leitores? A. Ensinar a técnica da leitura, já está ótimo. B. Ensinar a decodificação. C. Motivá-los, despertar o gosto da leitura. D. Ajudá-los a relacionarem o seu conhecimento pessoal com o que os textos oferecem. Formar bons leitores, tá? É necessário, apesar da D não estar tão longe, é necessário motivá-los, primeiramente, para despertar o gosto da leitura. Vai chegar o momento que um vai falar, eu gosto mais de poema, aí eu gosto mais de fábula, eu gosto mais do conto, eu quero produzir tal coisa. Então, nós temos que motivá-lo a ler, não por obrigação. Ah, eu tenho que ler isso porque a professora vai mandar um trabalho. Não, é ler, né? Por prazer no primeiro momento. Escolher os livros que quer ler, o seu gosto preferido, né? Enfim, os gêneros textuais preferidos, enfim, tá? E aqui na D, não é que tá tão longe. Fazer uma interligação com o que leu, tá? Com o que eles já sabem, ok? Mas, em primeiro lugar, é motivá-los. Aqui, no caso, eu elimino a A, não é uma técnica de leitura. Decodificação é alfabetização, eles estão além da alfabetização e também não é a D, tá? A alternativa correta aí, até pelo contexto da própria autora, né? Tem que motivá-los para despertar esse gosto da leitura. Tem alunos que não gostam mesmo de ler. Mas por quê? Porque sempre foi trabalhado de forma incorreta, né? Como somente uma obrigação. Né? Ler porque eu vou dar um trabalho. Enfim, tá? Letra C. Questão... Opa! Ainda tem a letra E, desculpa, gente. Ensinar os significados da palavra também está fora. Por quê? Não é o foco da leitura não é você trabalhar o significado das palavras. Esse não é o foco. Para formar bons leitores, o foco não é ensinar o significado das palavras. Vai ser trabalhado o significado de algumas palavras também, mas o foco para se tornar bons leitores não é esse, tá? Questão 63. Numa escola municipal que oferece do primeiro ao quinto ano... Gente, Ah, não, tá certo. Desculpa. Numa escola municipal que oferece do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, as professoras do quarto e do quinto ano vêm debatendo, nos horários de trabalho pedagógico coletivo, como desenvolver boas estratégias de leitura. Oh, meu Deus. O foco é esse. Seguindo a orientação da equipe técnica do sistema municipal, leram e discutiram a obra Estratégias de Leitura, escrita por Solé, que se apoia na perspectiva construtivista. Para essa autora, o ensino da leitura deve compor-se de estratégias que se constituem como? Então, quais são as estratégias que podemos utilizar? Boas estratégias, né? Que podemos utilizar, e essas estratégias são construtivistas, tá? Vamos ver aí as opções. Deixa eu ver se vai até a C, até a D e a E. Tá, vai até a E. Opa! Vamos lá. Boas estratégias de leitura construtivistas. Vamos lá. O que for totalmente tradicional já tá fora. A. Um método com técnicas sequenciadas de leitura
graduadas por dificuldade dos textos, em que o professor oferece modelos de leitura de textos de diferentes tipos. Técnicas sequenciadas. B. Uma estimulação ao esforço pessoal do aluno para ler, com situações de leitura compartilhada de textos do seu interesse, desde que ligados ao seu cotidiano de vida. Vamos lá. C. Uma ajuda do professor ao aluno, de modo que este possa construir seus aprendizados, tarefa na qual ele é insubstituível e que pode conduzi-lo à autonomia. Presta atenção nas palavras negativas, hein? D. Um apoio como o parceiro mais experiente, lendo diariamente em voz alta para os alunos textos literários, informativos e científicos de diversas áreas. E. Uma revolução no ensino da leitura, jogando o aluno na água para que ele aprenda a nadar. Ou seja, inundando-o de textos para que aprenda a ler. Ou seja, só jogando texto para ele, tá? Então, assim, já que estamos aqui embaixo, já vamos eliminando, tá? Ó, a letra E estaria descartada, não é jogando, só jogando o texto para ficar lendo. Aqui, só o professor lendo em voz alta, mesmo que seja diversos tipos de textos, só ler, o professor ler em voz alta não vai fazê-los ter uma boa, não é uma boa estratégia de leitura para eles, tá? Só o professor lendo, não. Então, duas já estariam eliminadas. Tem que ser algo construtivista. Ó, técnicas sequenciadas também não é nada construtivista. Ou é B ou é C. Estimulação ao esforço pessoal do aluno para ler, com situações de leitura compartilhada de textos do seu interesse, desde que ligados ao seu cotidiano de vida, ou seja, contextualização. E a C, embora esteja construir seus aprendizados, legal, mas aqui, tarefa na qual ele é insubstituível. Palavra negativa, insubstituível, tá? Alternativa correta aí, letra B de bola. Professora, por quê? Tem só palavras positivas, olha lá. Primeiro, já começa, motivação e estímulo dá no mesmo, tá? Leitura compartilhada, não é só o professor. Textos de interesse do aluno, contextualizados, ligados ao seu cotidiano, tá? Para que tenha uma, como que diz? Para que tenha sentido para ele, ok? Alternativa correta, B de bola. Não posso deixar mais ninguém entrar na aula, tá, gente? Já tem meia hora de aula, não dá para deixar entrar porque eu tô gravando, não posso parar. Vamos lá. Considere a situação que segue para responder a questão 64. Alunos egressos do ensino fundamental 1 matricularam-se em uma escola de ensino fundamental 2 próxima. Os professores que receberam esses alunos encaminharam a seus ex-professores dados de avaliação que revelavam dificuldade de leitura desses estudantes. A avaliação diagnóstica realizada na escola de ensino fundamental 2 explicitou que os alunos da escola de ensino fundamental 1 decodificavam perfeitamente quaisquer tipos de materiais escritos, mas não conseguiam compreendê-los. Depois eu explico no geral a situação. Os professores do ensino fundamental 1 concordaram que esse problema expressivo entre seus ex-alunos é também explícito entre seus alunos atuais. Ou seja, há um erro grave aí, tá? Os alunos do Fundamental 1 já têm dificuldade em interpretar textos, compreender textos. Quando vai para o Fundamental 2, é um problema maior ainda, porque já estão no Fundamental 2 e continuam com o mesmo problema de compreender e interpretar textos.
ok? Então, é algo que tem que começar no Fundamental 1. Os professores do Fundamental 1 concordaram que esse problema expressivo entre seus alunos é também explícito entre seus alunos atuais. Desse modo, revelaram interesse em estudar para superar o problema de ensino-aprendizagem identificado. Às vezes o aluno é alfabetizado, né? Quando fala aqui decodificar, significa que ele sabe ler, mas não sabe compreender o texto que leu. Vamos lá. Questão 64, sobre essa situação. A coordenadora pedagógica dessa escola do ensino fundamental 1 propôs à equipe de professores com a qual trabalha um estudo acerca de ensino de estratégias de leitura, consideradas em Solé. Formular previsões e perguntas sobre o texto lido, esclarecer possíveis dúvidas e resumir as ideias do texto. Após 6 meses de utilização de tais estratégias, os professores observaram impacto positivo no desenvolvimento da competência leitora dos alunos. Então, tiveram todo um trabalho, né, para ter um avanço. De acordo com Solé, podemos afirmar que tal impacto está relacionado ao fato de que, por meio das estratégias de leitura, o professor ensina aos alunos que... Vamos ver. Passo a passo. Letra A. Ler é um procedimento. Assim, é relevante assistirem aos processos, modelos de leitura, verem e entenderem como o professor utiliza tais estratégias, como faz uma interpretação de texto. B. O resumo é um instrumento de avaliação. Assim, comprometem-se com o estudo da leitura compartilhada em sala de aula, a fim de compreender o texto explorado com a ajuda do professor. Opa! C. A leitura para simples deleite deve ser secundarizada, ou seja, segundo plano, em favor dos estudos dos textos didáticos, os quais contêm e promovem o acesso ao conhecimento válido e que será útil para a vida adulta. Tem muitas pegadinhas, hein? D. A complexidade que caracteriza a leitura pode ser enfrentada, pois a professora formula perguntas sobre o texto que os fazem identificar a ordem precisa dos fatos para a elaboração do resumo. E, vocês viram que tem muita coisa aí bem tradicionalzona, né? E, durante a leitura e o estudo do texto, também são avaliados, uma vez que o professor pontua positivamente as participações, faz elogios, premia os alunos mais atentos e que acertam as respostas. Vamos lá, vamos identificar aí os erros primeiro, para chegar na alternativa correta, por quê? Uma questão dessa, gente, com certeza vocês iriam querer pular. Nossa, é muito extensa, meu Deus, só o enunciado da questão é um livro, né? Mas, se vocês fizerem passo a passo, não tem necessidade de pular a questão, tá? Olha lá, de tudo da letra E, que já está eliminada, principalmente aqui, eu já descartaria. Premiar o aluno que está mais atento, que acerta as respostas, não é o caminho. Na letra D, é a professora que formula as perguntas, então é questionário, copia e cola do texto. Já não é essa forma de fazer uma estratégia de leitura. Ó, ai, desculpa, gente. Aqui, na C, porque está eliminada. Tá dizendo que a leitura de leite... O que é a leitura de leite? Ler por prazer. Tá falando que ela fica em segundo plano e depois o foco é na vida adulta. Também tá errado, tá? Vai ficar entre A e B. Vejam a diferença. A.
Ler é um procedimento, assim é relevante assistirem aos processos, modelos de leitura, ver e entenderem como o professor utiliza tais estratégias, como fazer uma interpretação. Então, assistir passo a passo do professor. Já a letra B, o resumo é um instrumento de avaliação. Assim, comprometem-se com o estudo de leitura compartilhada, é a palavra-chave. Leitura. Lembra nas perguntas anteriores, nas respostas anteriores, da Solé sobre estratégia de leitura? É leitura compartilhada. Ou seja, não é só o professor que lê, não é só o aluno que lê, é uma leitura compartilhada, tá? E aqui fala, ó, a fim de compreenderem o texto. Esse é o foco. E tá dando a ideia aqui, de fazer um resumo com o que entendeu. É uma forma da professora poder avaliar esses alunos, tá? Letra B tá totalmente certa. E aqui, muitas coisas erradas, né? Muitas coisas lá erradas aqui. A alternativa correta, letra B de bola. Estou gravando esse vídeo. Peço desculpa para os alunos que não conseguiram entrar no horário que nós iniciamos, porque nós já iniciamos já faz 40 minutos, ok? E daí, como está sendo gravado, eu não posso dar acesso aos alunos entrarem, tudo bem? Aí vão assistir o vídeo gravado, para quem não entrou no ao vivo, tá bom? Letra B de bola, então, aí, na questão 64. 65. Segundo as indicações de Solé, o professor... nem vou ficar falando o nome de autoras para vocês não confundirem, tá? Mas foquem no conteúdo sobre o assunto, tá? O professor pode desenvolver boas estratégias durante a leitura de texto com seus alunos. Entre elas, então, dentro das alternativas, o que seria uma boa estratégia de leitura? Letra A, antecipações ou criação de expectativas sobre o texto. B, localização do nome do autor na capa do livro, simplesmente. C, identificação de referências a outros textos. D, avaliação das informações ou opiniões emitidas no texto. E E, avaliação crítica do texto. Então, precisa ver se o aluno conhece o texto, sobre o que está sendo falado. Então, antecipações ou criação de expectativas sobre o texto. Por exemplo, o que vocês acham que esse texto vai falar? Se antecipar. Porque a gente pode falar sobre, como se fossem os conhecimentos prévios, o que eles sabem sobre aquele assunto, para depois entrar no assunto. Então, não adianta só ver a bibliografia do livro, o nome do autor, não adianta isso, tá? Então, primeiro fazer isso. A letra E também é positiva, né? Letra D é positiva. Aliás, tudo é positivo, tudo pode ser trabalhado com um texto, com um livro. Mas antes de tudo, letra A, ok? Antes de qualquer coisa, letra A. As outras eliminaria por esses motivos. 66. Sobre alfabetização e letramento. Desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento das crianças, contribuindo para a formação de habilidades essenciais que impactarão não apenas o desempenho acadêmico, mas também a participação efetiva na sociedade. A combinação da alfabetização e do letramento cria uma base robusta para habilidades que não apenas capacitam a participação efetiva na sociedade letrada, mas também estimula o pensamento crítico, criatividade e expressão individual. A alfabetização e o letramento são conceitos relacionados, mas que abordam diferentes aspectos do processo de desenvolvimento da linguagem escrita. Sobre o exposto e considerando o letramento, pode-se afirmar que é uma habilidade adquirida pela criança quando ocorre. Então, assim, lembrando, alfabetização é o ato de aprender a ler e escrever. Letramento é a função social da leitura e da escrita, ok? E aqui a pergunta não é sobre alfabetização. A pergunta é só sobre o letramento, tá?
Vamos ver uma alternativa que fale sobre essa habilidade do letramento. Então, vamos lá. Então, aí, nós não vamos eliminar porque está errado sobre a alfabetização, e sim pelo contexto. A pergunta quer saber só sobre letramento. A formação de palavras, compreender como combinar letras para formar sílabas e palavras. Por que eu elimino? Porque a letra A não está falando de letramento, a letra A está falando de alfabetização. Por isso. B. O reconhecimento de letras e sons, aprender a identificar e associar as letras do alfabeto aos seus sons correspondentes. Isso não é o letramento, isso é a alfabetização. Por isso que eu descarto a B. C. A decodificação, desenvolver a capacidade de decifrar palavras, ou seja, transformar símbolos gráficos, letras em sons reconhecíveis. Letra C também é sobre alfabetização e não letramento. D. A compreensão do contexto, entender o propósito e o contexto da leitura e da escrita em diferentes situações, em casa, na escola, trabalho, sociedade, ou seja, é a leitura de mundo, é a função social da leitura e da escrita. A alternativa sobre letramento é a única, letra D de dado, tá? O resto é alfabetização. Questão 67. Sobre alfabetização e letramento, sinaliza que a alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no contexto de práticas de leitura e de escrita, ou seja, junto com o letramento. E por meio dessas práticas, ou seja, em um contexto de letramento. Por isso que fala alfabetizando e letrando, tá? Não são coisas diferentes, mas caminham juntas. E por meio de atividades de letramento. Este, por sua vez, só pode desenvolver-se na dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita. Por isso, para a autora, é necessário reconhecer que, embora distintos, alfabetização e letramento são a mesma coisa? Não. B. Processos equivalentes. C. Processos independentes. D. Interdependentes e dissociáveis. E. Interdependentes e indissociáveis. Olha lá. A alternativa correta, letra E. Por quê, professora? Porque eles são indissociáveis, eles não se separam. Eu tenho que alfabetizar, letrar, alfabetizar, eles devem caminhar juntos. Por isso que fala, quando for alfabetizar, não é só alfabetizar. Os alunos precisam saber para que eles estão sendo alfabetizados, para usar isso na vida deles, tá? Então, assim, são interdependentes, cada um é uma coisa, porém, eles estão relacionados. E indissociáveis não se separam, ok? Por isso. Então, letra E aí. Ok? Poderia ser outras? Até poderia, mas estão incompletas, tá? Estão incompletas, ok? Por isso que é a letra E. Questão 68. Em alfabetização e letramento, aponta desafios que são ainda atuais. Um olhar histórico sobre a alfabetização escolar no Brasil revela uma trajetória de sucessivas mudanças conceituais e, consequentemente, metodológicas. Atualmente, parece que, de novo, estamos enfrentando um desses momentos de mudança. É o que prenuncia o questionamento a que vem sendo submetidos os quadros conceituais e as práticas deles decorrentes que prevaleceram na área da alfabetização nas últimas 3 décadas. Pesquisas que têm identificado problemas nos processos e resultados da alfabetização de crianças no contexto escolar, insatisfações, inseguranças entre alfabetizadores, perplexidade do poder público e da população diante da persistência do fracasso da escola em alfabetizar, evidenciada por avaliações nacionais e estaduais. Vem provocando críticas e motivando propostas de reexame das teorias e práticas atuais de alfabetização. Resumindo todo esse contexto,
tem um problema. Chegar a um consenso. Muitos alunos não conseguem ser alfabetizados. Ponto. Esse é o consenso, né? E levantaram isso através das avaliações enviadas, ok? Sobre a alfabetização e letramento, analise as assertivas. Vamos lá? 1. Letramento é um conceito recente, introduzido na linguagem da educação e das ciências linguísticas há poucas décadas. Seu surgimento é decorrência da necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na leitura e da escrita, anteriormente ao domínio do sistema alfabético e ortográfico. 2. A alfabetização e letramento são processos independentes e dissociados, na medida em que a alfabetização consiste na aquisição do sistema convencional de escrita, enquanto o letramento se refere ao comportamento, ao desenvolvimento de comportamentos e habilidades do uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais. Tem uma pegadinha. 3. A alfabetização e letramento distingue-se tanto em relação aos objetos de conhecimento, quanto em relação aos processos cognitivos e linguísticos de aprendizagem e de ensino. Daqui a pouco eu falo, tá? 4. Letramento e alfabetização são interdependentes e indissociáveis. Ó, foi a resposta daquela outra, tá vendo? A alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no contexto das práticas sociais de leitura e de escrita. E por meio dessas práticas, e o letramento, por sua vez, só pode desenvolver na dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita. Bom, vamos lá. É muita informação. Se vocês não fizerem esse tipo de questão passo a passo, vocês erram, tá? Então, como que eu poderia fazer, professora? Eu não vou voltar, vou começar daqui mesmo, ó. Essa daqui, a 4, é certeza que está certa. Certeza. Está falando sobre letramento, sobre alfabetização. Aí nas alternativas, eu venho aqui, ó. A 4 é certeza. Se a 4 é certeza, olha o que eu faço para eliminar. Elimino a A, porque não tem a 4. Elimino a C. Elimino a C, porque não tem a 4 também. Sendo que a 4 é certeza de estar certo. Certo? Automaticamente, se sobrou, tô dando dica, automaticamente, se sobrou só a B e a C, a B tá falando 3 e 4, e na D tá falando 2 e 4, significa que a 1 foi eliminada, mesmo que eu tenha dúvida, a 1 tá errada, já com certeza, tá? Já tá errado, tá? Então, eu tenho que ver se a 2 ou se a 3 que está incorreta. Olha lá. A 2 está incorreta. Aqui já está dando a dica, ó. Dissociados, separados. Então, a 2 já está incorreta. Ó, onde tem a 2, está fora. A alternativa correta é a B de bola. Eu acredito que dessa forma, gente, vocês não perdem tempo numa questão tão grande como essa. Então, a 1 e a 2 está eliminada, a 3 e a 4 estão corretas. Ok? Então, a alternativa correta aí, letra B de bola, questão 68. 69. Os eventos de letramento são significativos para a compreensão da diferença entre alfabetização e letramento, uma vez que dizem respeito a uma coletânea de práticas que colaboram para a aprendizagem das regularidades e irregularidades da língua escrita. B. Um sujeito praticante da língua que aprendeu a tecnologia da decodificação e pode atuar funcionalmente em qualquer situação. C. Qualquer situação em que um portador qualquer de escrita é parte integrante da natureza das interações entre os participantes e de seus processos de interpretação. D.
algum marco temporal que determinou o início da aprendizagem da leitura e da escrita dentro da instituição escolar e que funciona como rito de passagem para o mundo letrado. Vamos lá? Ah, professora, tá fácil? Não, estaria difícil, tá? Olha lá. Os eventos de letramento são significativos para a compreensão da diferença entre alfabetização e letramento, uma vez que dizem respeito a, ou seja, algo que se completa aqui no caso, tá? Vamos eliminar? Professora, qual que eu elimino? A ideia não é não é uma coletânea de práticas, tá? Ó, não é uma coletânea de práticas para ver só regularidade e irregularidade, certo ou errado? Certo? Na B, por que está errado também? Porque está falando só da alfabetização e nada do letramento. É um sujeito praticante da língua que aprendeu a tecnologia da decodificação e pode atuar em qualquer situação. Se não tiver o letramento, não tem, tá? Então a A e a B já está descartada. A C, porque sim, porque não. Qualquer situação em que um portador qualquer de escrita, é parte integrante da natureza das interações entre os participantes e seus processos de interpretação. Ou algum marco temporal que determinou o início da aprendizagem da leitura e da escrita dentro da instituição escolar e que funciona como rito de passagem mundo letrado. Ou vice-versa, né, gente? Vamos lá. A C estaria descartada. E por que a E seria a alternativa correta? Em outras palavras, a aprendizagem da leitura e da escrita é a alfabetização. Mundo letrado é o letramento. Ou seja, nós teríamos que escolher uma alternativa que tivesse as duas coisas. E a que tem as duas coisas é a letra D de dado, tá? Letra D de dado. Questão 70. Gente, eu não sei, deixa eu já avisar antes que caia a internet aí para vocês. Eu não sei se eles arrumaram o tempo de aula, porque eu pedi para acrescentar 2 e 3 horas de aula, tá? Se tiver ainda, se o Google Meet não tiver arrumado ainda, 1 hora de aula vai cair, tá? E 1 hora de aula vai cair, infelizmente. Mas eu vou continuar gravando, independente, porque vai até a questão 80, ok? Só para avisar vocês, vamos lá. 70. No processo de alfabetização e de leitura, acompanhada pelo professor, as crianças têm algumas de suas primeiras experiências com o universo dos signos escritos. Nesses momentos iniciais, a relação infantil com esse universo é determinada pela. Nós estamos falando do infantil. O infantil vai ter acesso? O infantil é para ser alfabetizado? Não. Mas ele vai ter acesso às práticas de leitura escrita, ao letramento, a pegar um livro e recriar na cabeça dele a história, enfim, tá? Vamos lá. Tá perguntando do infantil. Como que é feito isso daí no infantil? Letra A. Produção de textos e transmissão de ideias complexas por meio da escrita. Na educação infantil, gente, pelo amor, né? A eliminada, tô falando do infantil. Nem o primeiro ano que está sendo alfabetizado vai produzir texto. B. Abstração a partir dos casos particulares e aprendizado das regras gerais de gramática, gente. No infantil, gramática. C. Reflexão crítica sobre os usos da linguagem e o conteúdo dos textos lidos. Ai, 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 ai. Textos lidos. Olha a pegadinha, no infantil eles não leem. D. Mediação exercida pelo professor que guia e facilita a compreensão e o uso dos signos. Ou
manifestação da autonomia e fluência, não fluência da leitura escrita, é fluência na interação com o texto. Vamos lá. Ou a D ou a E. Olha lá. Tem pegadinhas aí para complicar, ó. D, mediação, o professor como mediador, exercida pelo professor, que guia e facilita a compreensão e o uso dos signos. Tá bonitinho? Tá. Mas será? No infantil? Ou manifestação da autonomia da criança, influência na interação com o texto escrito. Interação com o texto significa ler o texto? Saber ler? Não, ele vai ter contato com o texto. Isso não significa que ele saiba ler, ok? A alternativa correta aí, letra E, gente, letra E. Porque estou falando do infantil. O infantil não vai fazer essa parte aqui, mesmo que o professor guie e facilite, o foco do infantil não é a alfabetização. Não é. Tá? Não é isso. Então, a alternativa correta aí, letra E. Continuando. Questão 71. Sobre a consciência fonológica. Assinale a alternativa correta. Consciência fonológica, gente, são os sons. Quando o professor vai lá alfabetizar a criança, tem professor que alfabetiza foneticamente primeiro, tem professor que usa o alfabeto, a sílaba com som, aí cada um depende de cada um, né? Cada um tem sua metodologia. Então, olha lá. A consciência fonológica se refere às aptidões no qual se constituem os segmentos sonoros dos vocábulos. Além disso, a habilidade de refletir sobre elementos sonoros de maneira consciente. Está falando sobre consciência fonológica. Sons. Por isso, aí vamos ver se o 2 complementa ou não tem nada a ver. Para ampliar a consciência fonológica dos alunos, os professores precisam valorizar atividades de treinos fonêmicos como requisitos para a alfabetização. Será que é obrigatório? É um requisito ou não? Vamos ver nas alternativas. Vamos lá. Letra A está dizendo que a primeira parte da frase é falsa e a segunda é verdadeira. A letra A já está descartado, porque está dizendo já que a primeira parte é falsa e não é. A B está dizendo que a primeira parte é verdadeira e a segunda justifica corretamente a primeira. Pode ser? C, ambas são verdadeiras, mas a 2 não justifica a primeira. Vamos ver? Vamos ver aqui. Só um minutinho. Continuando aí, pessoal. Então, aqui tá dizendo que a A é falsa e a segunda parte é verdadeira. Mas aqui a A já tá como falsa, tá errado, porque a primeira parte já é verdadeira. A B tá dizendo que a primeira parte é verdadeira e que a segunda é uma justificativa correta da primeira. Pode ser? A C tá dizendo que as duas são verdadeiras, mas a segunda não é justificativa para a primeira. A D está dizendo que a primeira é verdadeira, mas a segunda é falsa. A segunda é verdadeira também. As duas são verdadeiras. Porém, o que precisa ver? Se a segunda parte justifica ou não a primeira, tá? Então, aqui tá dizendo que é falsa. Não é. Aí, deixa eu ver se tem a E. Não. Então, é só decidir se é a B ou a C. As duas são verdadeiras, tá? Agora, a segunda parte justifica a primeira? Ou a segunda não justifica a primeira? Olha lá.
Por isso está justificando. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Porque aqui tá falando que não justifica, tá vendo? Então, a alternativa correta aí, letra B de bola. B de bola. Por que tá assim? B de bola, tá, gente? B de bola. Vamos lá. Continuando, vai até a questão 80. 72, independente dos autores. Mas aí, nesse caso, nós temos a Alice Bonamino, junto com a Sandra Záquia Souza, tá? Foquem no conteúdo, no contexto, no assunto. Analisaram diversos aspectos relativos a esse tema. Entre as questões examinadas, constam os riscos e potenciais das avaliações de segunda e terceira geração para o currículo escolar. Conforme concluíram as autoras, essas avaliações relativas à política de responsabilização, por um lado, apresentaram o risco de exacerbarem a preocupação de diretores e professores. Então, aí, sobre qual é o assunto, professor? Avaliações, currículo, tá? Vamos lá. Vamos lá. A. Preparar seus alunos para testes, levando ao estreitamento do currículo. Esse é o foco. B. Exigir o domínio da tabuada para a garantia do sucesso nos testes de raciocínio matemático de todos os alunos do fundamental. C. Priorizar o ensino de redações em detrimento da aprendizagem das habilidades fundamentais de matemática nos anos iniciais do fundamental. D. Determinar o desenvolvimento prioritário dos objetivos de caráter afetivo, ainda que em detrimento dos natureza cognitiva. E. Manter a avaliação de terceira geração apenas para o ensino médio. Ó, vamos lá? Logo de cara aqui, para não ter que voltar e voltar de novo, aqui tá falando que apenas o ensino médio. Já está descartado a D. Aqui, o foco está sendo no caráter afetivo. O aluno vai para a escola para se desenvolver integralmente, plenamente, em várias dimensões e não só no afetivo, tá? Aí está falando que o afetivo está acima do cognitivo. Então, a E e a D já estariam eliminadas, tá? Aqui, na C, tá dizendo que deve priorizar a redação do que habilidades de matemática. Priorizar um do que o outro, também tá errado. Aqui, vamos lá. Sobre a avaliação e sobre o currículo. Aqui, a B. Esse exigir, gente, é muito pesado, tá? Independente. Claro que os alunos precisam saber a tabuada, né? Faz parte para que eles se desenvolvam na matemática, ok? Mas esse exigir o domínio depende da série, né? Depende do que você vai cobrar. Então tá falando que exigir o domínio da matemática faz com que tenha a garantia do sucesso. Não que é só isso, né? E aqui tá dizendo que a exigência do domínio da tabuada vai fazer o sucesso dos testes de raciocínio matemático. Nem sempre o raciocínio matemático é a tabuada. Tá muito confuso, vocês percebem? E na letra A, que seria certa, apesar deles terem usado uma palavra que confunde, que é testes. Ó, essa palavra confunde por quê? Porque muita gente quando lê, fala o quê? Testes seria uma prova?
E aqui não é da prova que está sendo falado, gente. Não é a prova. Só que muita gente levaria para o lado da interpretação de prova. Ó. Preparar seus alunos para os testes, ou seja, para as avaliações. Não necessariamente para a prova. Levando estreitamento do currículo. Isso é positivo. Estreitar o currículo não significa ficar só naquilo, seguir exatamente aquilo, tá? Apesar que essa questão teve recurso, tá, gente? Essa questão caiu e teve recurso. Só que mesmo após o recurso, eles consideraram mesmo assim a letra A, ok? Tá? Muita gente falou, não, tem que ser a B, tem que ser a B, mas no recurso ainda ficou a A, tudo bem? Mas, para mim, seria recurso. Na minha opinião, seria recurso também, tá bom? Vamos lá. Questão 73. O debate em torno do PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola de Ensino Médio, e de suas articulações com as ações da Secretaria de Educação, emerge quando se acredita na possibilidade de solucionar problemas detectados no decorrer do complexo processo educativo. Gente, não é porque ali está falando ensino médio que não tem a ver com a escola do fundamental, tá? PPP é infantil, é fundamental, é médio, entre qualquer questão, tá bom? Vamos lá. Nesse sentido, elegem-se dois conceitos básicos, quais sejam: eu tenho que encontrar algo sobre o PPP nas alternativas. Ó, nesse sentido, elege-se dois conceitos básicos. Quais são eles? A. Projeto político-pedagógico e gestão democrática. B. Gestão político-partidária e projeto setorial, pegadinha. C. Projeto político-processual e habilitação profissional, pegadinha. D. Identidade visual, gestão comunitária, pegadinha. E. Gestão comunitária e projeto setorial, pegadinha. Alternativa correta, letra A. O PPP é uma gestão democrática, tá? Assim como o conselho de escola também é. Alternativa correta, letra A, não teria outra possibilidade. Elimina as outras. 74. O PPP de uma escola compromissada com as diferenças demanda conhecimento, determinação, decisão e deve ser elaborado a partir do princípio. Como o PPP deve ser elaborado? A partir de qual princípio? Gente, nem preciso pensar muito. O PPP é gestão democrática, princípio da gestão democrática. Professor, o restante estaria ok? Ou elimino por quê? Porque não tem a ver com o contexto. Identificação dos alunos diferentes da escola, formação continuada da equipe, autonomia plena do sistema de ensino, valorização da experiência intraescolar, seria, né, do aluno especial, não tem nada a ver, tá? Aqui, ó, já fala conhecimento, determinação, decisão. Princípio a tomada de decisão é no coletivo. Gestão democrática que fala sobre isso. Alternativa C, com certeza. Questão 75. É do Paro, Vitor Paro, mas independente, é sobre gestão democrática na escola. Configura-se como: o que é uma gestão democrática? A. Processo neutro. B. Ato político e social. C. Uma atuação meramente burocrática e administrativa. D. Valorização de uma administração pautada na burocracia. E. Em locos de interlocutores que tenham mérito administrativo e poder hierárquico. Gestão democrática é um ato político e social, tá? Professora, por que eu elimino as outras? Neutro, meramente burocrático, burocracia, mérito administrativo, poder hierárquico, tá? Seriam as palavras negativas para eliminar a questão. Alternativa correta, B de bola.
Vamos lá, estamos terminando, aguenta aí. 76, ninguém vai dormir não. No ambiente escolar, a gestão democrática consiste... A consecução das atividades burocráticas que as secretarias de educação designam ao diretor. B. Na harmonização da equipe escolar, tendo em vista a pluralidade de ideias que cria obstáculos ao ensino. C. Nos processos sistemáticos de tomada de decisões e na concretização dessas no cotidiano escolar. Provavelmente é essa. D. Aqui desconfigurou, tá, gente? D era na linha de baixo. Na centralização da liderança no diretor, que tem o papel de realizar ação educativa integrada à rede, pegadinha. E em um princípio ideário superado da esquerda, frente às atuais teorias da administração. Letra E, totalmente errada. Letra D, centralização do diretor, cria obstáculos ao ensino, atividades burocráticas. A alternativa correta, com certeza, é a letra C. Nos processos sistemáticos de tomada de decisões e na concretização dessas no cotidiano. Então, gestão democrática é a tomada de decisões no coletivo, ok? 77. O PPP, importante instrumento da gestão escolar, deve, PPP, a. apresentar os valores e as crenças do sistema educacional, independentemente da comunidade local. B. Projetar o ideal de educação dos professores e dos gestores. C. Ser elaborado pelo sistema de ensino e consultado pelos gestores. D. Conter regras de conduta de gestão que contemplem, vão desde o contexto da sala de aula até o contexto das instâncias administrativas. E. Ser compreendido como processo de organização da escola. Gente, letra E, alternativa correta. Letra E. Ó, processo de organização da escola. Tudo deve estar no PPP. Professora, mas eu acho que poderia ser outras. Vamos eliminar o porquê não. A D, PPP não significa regras de conduta de gestão. A C, o PPP não é elaborado pelo sistema de ensino e só consultado pelos gestores. O PPP não é um ideal de educação, porque cada escola tem o seu PPP. Independente da comunidade local? Não, porque o PPP é a realidade da escola, da comunidade ali, tá? Então, são pegadinhas. A alternativa correta, letra E. Vamos ver quantas estão acertando, quantas acertaram. Dá para passar numa prova bem classificado com esses acertos? Vamos lá. Desculpem a gripe aí, a voz rouca, tá, gente? Eu tô doente mesmo. 78. Qualquer dia eu vou dar uma aula ao vivo aí para todos. Se tiver melhor aí. 78. A existência de um conselho escolar. Ó, o conselho escolar é outro exemplo de gestão. O conselho escolar é um outro exemplo de uma gestão democrática. Tanto o PPP quanto o conselho. A existência de um conselho escolar na escola pública é uma prática relacionada, nem vou discutir. Assim como o PPP, o conselho também é uma gestão participativa. Porque todos participam dando voz e voto nas tomadas de decisões da escola, tá? Por que eliminou as outras? Pelo contexto. Porque o conselho escolar está ligado à gestão participativa de todos. Não é a autonomia do diretor, não é uma avaliação administrativa, não é uma isonomia sociocultural,
não está focado, apesar que fazer o conselho escolar, que todos participem, vai ajudar na qualidade do ensino da escola. Mas ele está relacionado a uma prática, ó, a pergunta é, que tipo de prática? Gestão participativa. Poderia estar também gestão democrática participativa, também estaria certo, tá? Alternativa correta, letra A. 79. Consoante a concepção tradicional, a pergunta é sobre o tradicional, de gestão educacional. O que é tradicional? Não está perguntando, ó, sobre a gestão. Não está perguntando o que é para ser agora. O que é para ser agora é uma gestão democrática participativa. Aqui é o que é no tradicional, o que eles não querem, tá? A. O acompanhamento do trabalho dos profissionais da educação realiza-se por meio de mecanismos gerenciais de controle. B. Os conselhos de escola têm função deliberativa. C. As decisões são centralizadas e os espaços escolares são essencialmente coletivos. D. O gestor escolar, indicado pelo poder local, zela pelos interesses da comunidade. E. As relações entre os segmentos escolares estruturam-se horizontalmente, tá? O que é tradicional aqui, gente, no caso, é a letra A. Controle. Mecanismo de controle é tradicional, tá? Agora, todos os outros são coisas positivas. Os conselhos também têm a função não só deliberativa, tá? Não é só deliberativa. Normativa, consultiva, deliberativa também, tá? Aqui são centralizadas no coletivo, não é que são centralizadas em alguém, no coletivo. Ó, são coletivos, tá certo? Aqui, o diretor é o presidente nato do conselho. Ele vai zelar pelo que for decidido no conselho e comporta vários segmentos para participar do conselho. Alunos, pais, professores, funcionários em geral, tá? Então, a A é o que tá errado é a A, mas é a resposta que eles querem sobre o tradicional, tá? E, finalmente, na questão 80 e última dessa apostila, tá, gente? É muito mais treino. Dessa apostila aqui. Dentre os princípios e características da gestão escolar participativa, destacam-se a autonomia como fundamento da concepção democrático-participativa de gestão escolar. Com base nessa informação, a autonomia na concepção democrático-participativa de gestão escolar. Nossa, tá muito redundante, repetitivo, né? A elaboração dessa questão se repete muitas vezes, ó, gente. E não foi erro de digitação, não, ó. Olha quanta coisa repetitiva aqui. É elaboração mesmo, tá vendo? Mas enfim, é sobre gestão democrática e participativa. Vamos ver qual alternativa tem a ver? A. A faculdade de uma pessoa de autogovernar-se, decidir sobre o próprio destino, gerenciamento das ações e recursos financeiros. B. Isso é uma gestão democrática participativa? B. A organização escolar depende exclusivamente de decisões do poder central. C. O êxito da gestão da escola está no controle emanado pelo poder central. D. A gestão da autonomia não implica corresponsabilidade dos membros da equipe escolar. Ou E. A autonomia é um princípio que implica que o líder tome as decisões para que os demais membros possam participar do processo de gestão. Ó, vamos lá? Como que eu posso eliminar, professora? Vamos lá, várias coisas que eu posso eliminar aí. Autogovernar-se já elimina a A, como se o diretor fizesse tudo. A B, exclusivamente pelo poder central. A C, controle pelo poder central, tá errado, tá vendo?
Aqui tá dizendo, ó. Só um minutinho. Aqui na última questão, gente, embora esteja confusa, olha aí. A autonomia é um princípio que implica que um líder, vamos lá, um líder poderia ser o diretor. Um líder tome as decisões para que os demais membros possam participar do processo de gestão. Que um líder tome as decisões, tá errado por quê? Porque a decisão é no coletivo, não é um líder ou o diretor que vai tomar sozinho as decisões. A alternativa correta, apesar de estar confusa, seria a D, mas eu vou explicar. Ó, vou explicar. A gestão da autonomia, todos têm autonomia de votar, de participar, de dar sua opinião nas reuniões do conselho, por exemplo, de escola, tá? Dar a sua opinião, votar, não significa, não implica na corresponsabilidade dos membros da equipe escolar. O que isso quer dizer? Vamos lá, eu sou mãe de um aluno e eu participo do conselho de escola. Aí a diretora levou lá para o conselho para ser tomada decisão. Por exemplo, olha, chegou uma verba, eu queria que vocês dessem opinião se arrumamos os ventiladores, não, se compramos ventiladores para salas de aula ou se nós vamos arrumar a quadra na escola. Aí ela leva a situação para o conselho. Aí uma mãe ou outra, o funcionário, assim, todos que estão participando do conselho dão a sua opinião e votam, ok? O que for decidido ali é o que o diretor vai fazer, porque foi resolvido no coletivo, não foi só o gestor, foi resolvido no coletivo. E, sendo resolvido, não é responsabilidade de quem estava participando do conselho executar. Mas o conselho pode cobrar se aquilo foi feito. Deu para entender? Então, apesar de estar meio confusa, é isso. Não implica corresponsabilidade dos membros. Então, foi decidido ali. Agora, se a escola vai comprar realmente o que foi decidido, foi decidido a compra dos ventiladores. Aí é a escola, a gestão que tem que se responsabilizar pelo que foi decidido no conselho, tá? Acho que tá dando para vocês entenderem aí, tá bom? Por isso, letra D. Ok, gente? Não sei se algo passou despercebido aí, porque hoje eu não estou muito bem para dar aula, mas eu precisava fazer essas aulas para finalizar essa apostila, né? Porque, principalmente para ajudar, porque o curso, o pessoal que vai prestar, por exemplo, Mauá, a prova será no dia 15 de março. Então, esse final de semana, o próximo. E ainda vai ter mais treinos de questões. O pessoal que vai prestar São José dos Campos, por exemplo, é no final do mês. Eu esqueci a data, é 20 e pouco, no final do mês, tá? Mas essas questões servem para vários concursos públicos, tá? O contexto, o assunto é para vários, que vocês podem aproveitar em vários, tá? Então, espero ter ajudado a todos aí. Façam seus comentários, deixe seu joinha também, depois vai ser postado no canal, tá? Esse treino depois vai ser disponibilizado no canal. Depois, aí vocês podem deixar o curtir, comentar, compartilhar depois que for disponibilizado, ok? Primeiro vai para o grupo do curso, tá? Depois a gente disponibiliza, ok? Um abraço, ajudem depois o canal a crescer aí, tá bom? Vai ter muitas coisas em 2026, a gente vai ajudar em vários concursos públicos gratuitamente ou pelo canal de membros, conteúdos exclusivos para canais de membros que só paga R$19,90 por mês, tá bom? Aqui no canal do YouTube. Um abraço e até mais.